Caneta Posca, ela é uma caneta que tem um reservatório de tinta aqui, como se fosse um spray também. Então, ó, você balança aqui, ela tem alguma peça aqui dentro que mistura aqui a tinta aqui. E ela tem várias pontas, né? Tá vendo aqui, ó? E ela vai soltando a tinta conforme ela substitui um pincel, que é muito mais fácil de você trabalhar com uma caneta que você está acostumado a escrever do que com um pincel, que tem toda uma cerda, que eu vou mostrar para vocês também. Então, ela tem várias pontas. Essa aqui é uma ponta PC5M. Tem essa outra aqui que é bem mais larga, ó, para preencher espaços maiores, né? Essa aqui é uma outra cor, ela tem várias cores, né? E ela funciona assim, ó, você tem que apertar ela, o bico dela abaixa, recolhe e vai soltando a tinta também. Então, volta e meia você está pintando, você tem que fazer esse processo. Você solta num papel, alguma coisa assim, né? Essa aqui é uma outra, essa aqui é a PC1M, é um pouco mais fina, tá vendo? Dá para ver aqui, ó. Aqui é uma outra cor também, marrom. Então, ela tem várias cores e várias grossuras de ponta. Essa caneta aqui, ela não é muito barata. Ela tem, se eu não me engano, essa daqui deve estar custando uns R$30. Existe uma ponta, essa aqui é a ponta 8K. E tem uma ponta, se eu não me engano, 17, que ela é bem mais larga assim. Que você pode fazer, preencher desenhos maiores. E essa aqui varia entre 12, 10, né? E você consegue fazer 1, 2, até 3 paredes com ela, dependendo da quantidade de informação que você vai pôr na parede. Essa tinta aqui é uma tinta acrílica à base de água. Ela, se você limpar aqui a mão agora, ela vai sair. Existe canetas à base de tinta óleo, tinta esmalte. Ela é muito mais resistente, ela é geralmente para ficar em paredes externas. Mas posso te falar que essa daqui funciona perfeitamente bem. Eu não gosto de trabalhar com tinta esmalte, porque ela tem um cheiro muito forte, ela suja o material, eu não gosto. Então, pode usar a Posca tranquilamente. E se você não for usar a Posca, você vai ter que acabar utilizando os pincéis. Os pincéis realmente é um pouco mais complicado, digamos assim, para trabalhar. Por quê? Tem pincéis de vários tipos de cerdas, né? Essa daqui é um pincel chato, né? Ele tem esse formato reto, chato, né? E ele é ótimo para fazer letras. Então, se a letra tiver essa largura aqui, você já faz praticamente a letra direto. Risca, tal, e aí o pincel você tem que trabalhar um pouco mais, treinar um pouco aquela memória muscular que eu falei lá, para sentir a cerda, né? E muito importante trabalhar com o pincel também a densidade da tinta. Então, se a gente trabalha com uma tinta à base de água, acrílica à base de água, que é o que eu trabalho também, às vezes a tinta tem que ficar bem rala, bem aguada. Isso é um erro que as pessoas cometem, pensam que pode só pegar a tinta direto da lata e já tacar. Fica horrível. Por mais que ela tenha uma cobertura boa, ela não fica um traço legal. Então a tinta tem que ser bem rala. Por isso que às vezes, na questão de orçamento, que a gente vai falar lá na frente, quando um trabalho, a parede é preta e a tinta é clara, você tem que dar um preço diferenciado, porque às vezes você vai ter que passar 2 ou 3 vezes a mesma tinta, né? Então, se a parede for preta, a tinta for branca, aí você vai traçar uma letra, vai esperar secar, depois você vai traçar de novo por cima, depois você vai traçar de novo por aqui, para poder ficar branco, ou amarelo. Se for ao contrário, não. Se a parede for branca, você vai pintar de tinta preta, você vai dar uma mão e já vai resolver. Porque mesmo a tinta preta aguada, ela tem um preenchimento muito melhor do que o branco no preto. Então, esse aqui é um pincel de cerda, pincel chato. A cerda não é tão longa, né? Ela é um médio, tamanho médio, porque existe essas daqui, ó. Esse aqui é um pincel
Ele é chato também, porque esse bico dele aqui é achatado, tá? E ele é bem mais longo, né? Se você analisar aqui, olha, ele tem 1 centímetro a mais, 1,3 cm, talvez, a mais do que esse outro. Deixa eu botar aqui no claro, para vocês perceberem. Então, esse pincel aqui é mais difícil ainda de se trabalhar com aquele esquema que eu falei. Conforme você vai colocando o pincel, principalmente para fazer letras curvas, você tem que aprender a manha do pincel. Mas isso aqui é muito melhor do que para você preencher uma área muito grande do que a caneta Posca. A caneta Posca você vai ficar lá riscando uma eternidade, gastando uma caneta Posca que custa muito mais caro. Pincel você vai... E se for uma situação mais larga ainda de preencher, você vai com uma trena. Minto, uma trincha. Trena não, trincha. Você vai com uma trincha que você... Então tem situações que a letra é dessa largura. O que você faz? Você contorna com um pincel chato, depois você vai até com um rolinho, ou com uma trincha, pode ser uma trincha daquela mais larga, e você preenche, né? Então, esse pincel aqui, ó, é um pincel chato também, para fazer letras mais finas, e geralmente a letra ela é feita de acordo com o pincel. Se eu vou utilizar uma letra dessa largura, aí eu uso esse pincel, que eu vou fazer um traço só. E o pincel é legal também você fazer uma coisa de um traço só. Você não fazer assim, igual você faz com um lápis, entendeu? Pedacinho por pedacinho. É bom você fazer ele num movimento só. É lógico que se a letra for muito grande, você não tem como. Porque o pincel, conforme você vai deitando ele na superfície, ele vai deixando a tinta. Então você não pode fazer assim, ó. Então você tem que ver e às vezes você faz até a curvatura. Isso é uma questão de treino. Esses pincéis aqui é da Tigre, se eu não me engano, a numeração dele é 172, esse de cerda mais longa. Esse aqui é um da China, que eu comprei para testar, funciona bem, não é baratinho. Esse aqui é uma trincha da Condor, é legal. Esse aqui é um pincel que eu usei muito em muro. É o Tigre, referência 815. Ele é um pincel chato, de uma cerda um pouco mais dura, mas ele funciona muito bem para muros e paredes, tá? Então tem diversas numerações, esse aqui é o 6, tem 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Esse aqui é 14, ó. Ele é aqui, ó. Ele já está até um pouco gasto, né? Mas ele é uma cerda um pouco mais dura do que esse daqui, ó. Esse aqui é bem macio, esse aqui parece até pincel de maquiagem de mulher. Esse aqui. E aí tem os pincéis mais finos também, né? Esse aqui bem fininho para fazer bem detalhezinhos, né? Ó. Bem fininho. Esse aqui é um pincel também para fazer pincel macio também. Eu uso muito. E a questão de valores. Esse pincel aqui que está comigo aqui tem mais de 10 anos esse pincel. Você vê que ele já está bem sujinho, já limpei ele, mas ele dura muito. Então, a relação de pincel de uma caneta Posca é muito melhor você trabalhar com pincel, né? E pincel, esse pincel não é barato, deve custar uns R$20, mas você vê, tem mais de 10 anos comigo. E lógico, você tem que cuidar dele, né? Terminou de pintar, deixa ele na água, depois terminar o completo, você lava ele com detergente, seca, não pode deixar nada. Esse pincel aqui está perfeito como se tivesse comprado, entendeu? E guardar sempre ele em pé, né? Nunca com a cerda abaixada, principalmente esses pincéis de pelo longo e suave, porque senão ele vai dobrar e aí ele vai ficar, já vai te dar um desenho diferente na parede. Então, lavou, botou ele em pé. Então, a gente falou dos pincéis, a gente vai falar das tintas. Tinta, você vai pintar na parede, você vai usar tinta de parede comum. Se for uma situação, um desenho menor, você pode usar a tinta acrílica. Tem essa daqui da Acrylex, tem essa aqui da Corfix, todas as duas são muito boas, você pode misturar uma na outra, cores uma na outra, e você dilui ela com água
para deixar ela bem ralinha, que é aquele esquema que eu te falei. A tinta de parede normal, se você pode usar um pouco de corante na tinta de parede. Então você quer fazer se você for usar um laranja, eu quero fazer uma laranja bem forte. Então é legal você comprar uma tinta dessa daqui, da cor laranja. Mas você quer usar um laranja bem desbotado, aí você compra o branco. Eu tenho já um galão de branco que eu uso para fazer várias cores, e você pinga um pouco de laranja, porque você não pode colocar muito corante numa tinta, porque senão vai dar diferença na hora de pintar, na hora de secar, senão você tem que ficar mexendo toda hora. Então isso aqui você consegue, por exemplo, quer fazer vários tons de cinza, você compra o branco, compra um corante preto e pinga um pouquinho numa, faz uma tonalidade, pinga um pouquinho para outra tonalidade, não precisa comprar essa tinta na cor cinza, mesmo que você não vai achar várias tonalidades de cinza nessas cores aqui. Tinta de parede também é muito barato, você compra um galão por 40, 50 reais e usa muito tempo, né? E eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que vão surgir dúvidas, né? Também, de repente, eu não consegui falar tudo que eu tinha que falar. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí um recado aí no vídeo, ou pelo Instagram, pelo Facebook. Eu vou juntar tudo isso nas lives que a gente vai fazer. Se eu não me engano, vai ter uma live daqui a 2 dias, um dia, não lembro ainda, mas vocês vão ser avisados. E aí eu vou juntar esse grupo de dúvidas e vou tirar ali na hora. E se surgirem novas dúvidas, a gente vai tirando também. Beleza? Então acho que é isso. E vejo vocês no próximo vídeo.